Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de segunda-feira. Café com palavra mais uma manhã. Estivemos aí 2 dias sem entrarmos, sem fazermos o café com palavra em linha, porque estávamos viajando, estávamos aproveitando algumas coisas, né, relacionadas ao nosso tempo de descanso, né? As crianças aqui estão de férias. Então fui aproveitar o fim de semana e nesse meado não fiz, né, os vídeos. Mas em todo tempo estamos conectados com Deus e mesmo em todo tempo estamos sendo agraciados pela presença do Pai, pelos benefícios que Ele nos tem dado. E que bom que você está aí nessa segunda-feira maravilhosa. Que bom que o Senhor te propõe este momento de fazer a vontade dele e que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em todo o tempo, em nome de Jesus. E vamos lá, continuando o nosso livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 7, que vai dizer assim: E ali próximo daquele mesmo lugar havia uma possessão do principal homem da ilha, cujo nome era Públio, o qual nos recebeu e nos hospedou cortesmente por 3 dias. E aconteceu do pai de Públio estar doente de febre e o fluxo sangrento, e entrando Paulo a vê-lo depois de orar, impôs as mãos sobre ele e o curou. Então, tendo feito isto, também outros enfermos da ilha vieram e foram curados, e os quais também nos honraram com muitas atenções. E quando estávamos para partir, nos proveram das coisas que eram necessárias. E após 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, cuja inscrição era Castor e Pólux. Aleluia! Nós vamos ver aqui que Paulo estava na ilha de Malta. O navio naufragou e todos os presos, todos os tripulantes do navio, os marinheiros, assim como os presos, assim como os soldados, o centurião, todos foram salvos, nenhuma alma se perdeu. E de repente, quando eles chegam, a gente viu no último vídeo, né? Ele é picado por uma cobra, né? Ele é picado por uma serpente, mas nenhum mal sobreveio sobre a vida de Paulo. E por isso ali começou um certo comentário de milagres. Então Paulo, assim como Lucas, e não sei se mais algumas pessoas, foram acolhidas por um grande homem da ilha, por um homem que era o maioral da ilha, o que possuía muitas terras. E ali esse homem acolheu Paulo por 3 dias, hospedou a Paulo. E Paulo, sabendo que o pai de Públio estava doente, o pai desse homem estava doente, foi até lá, curou da febre e do fluxo sangrento. E ali começou Paulo a ser conhecido naquele lugar. E traziam enfermos, e traziam aleijados, e traziam pessoas que necessitavam de cura, para que Paulo impusesse as mãos, orasse e eles fossem curados. Então diz ali que muitos foram curados na ilha de Malta, muitos foram curados naquele lugar, muitos receberam a cura de Deus naquele lugar. Então, em todo tempo, mesmo que seja um naufrágio, entenda que o Senhor tem um propósito. E ali havia um propósito de cura, um propósito para que o nome de Jesus fosse conhecido naquela ilha distante, naquela ilha bem distante da costa. Era necessário que o nome de Jesus fosse conhecido naquele lugar. E por isso aquele navio naufragou. Muitas vezes nós pensamos que os náufragos da nossa vida não têm propósito. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, os náufragos da nossa vida têm um propósito sim, e específico da parte de Deus. Paulo estava debaixo das potentes mãos do Senhor. Paulo estava debaixo de uma ordem, debaixo de um poder sobrenatural de Deus. Paulo estava debaixo de um propósito, e por ele estar debaixo deste propósito, aonde ele colocasse as plantas dos pés,
tinha um propósito. E ali ele chegou nessa ilha. Muitas vezes eles pensavam, né, quando ele chega na ilha, que ele era realmente um assassino, um que merecia a morte, mas a partir do momento que a cobra o ataca e que a cobra não faz dano algum na vida de Paulo, eles entendem que sobre Paulo havia um poder sobrenatural. Sobre Paulo havia algo especial. E nessa manhã eu quero dizer para você, nessa manhã eu quero aproveitar esse ensejo e dizer para você, não importa o náufrago que você está vivendo, naufrágio que você está vivendo, não importa o que você está passando aí, talvez o teu navio já bateu para todo lado, já naufragou, já foi acometido pelas ondas, talvez o teu navio já está destruído, mas você vai parar numa ilha, a qual tem um propósito. Aonde você parar tem um propósito. Aonde colocar a planta dos pés, teu abençoado será, porque se você carrega o ministério de Cristo, se você carrega a palavra de Deus, se você carrega o Espírito Santo dentro de você, aonde você orar, aonde você colocar as mãos, aonde você falar do amor de Jesus, haverá cura, aleluia, aonde você falar do amor de Cristo, haverá poder, milagres e maravilhas. E nós vamos ver aqui que eles ficam nessa ilha durante 3 meses, enquanto era o tempo de inverno. Veja, era tempo de inverno, porque diz que os navios estavam invernando ali naquela ilha. Depois Paulo vai tomar esse navio para continuar até a Itália. Mas no tempo de inverno também há cura. Muitas vezes nós dizemos, olha, eu estou no tempo de inverno do meu ministério, eu estou no tempo de inverno da minha vida, eu estou passando tempo de frio, um tempo de vento, um tempo de neve, mas eu quero dizer para você nessa manhã que no tempo de inverno também há cura. Aleluia, no tempo de inverno, no tempo de parada também há cura, no tempo de parada também há milagre, no tempo que você para também há milagre acontecendo. Aleluia, porque Paulo parou naquela ilha, Paulo parou por um propósito específico, ele não sabia, ele não entendia, ninguém entendia que estava com ele, mas havia cura para ser feita ali naquele lugar, havia cura para ser derramada naquele lugar, havia um propósito de Deus. Muitos pensavam que estavam parados, esperando o inverno passar, mas Paulo estava cumprindo o seu ministério. Aleluia. Muitas vezes te colocaram num lugar parado, te colocaram num lugar que você está estacionado, você pensa que só está esperando algo acontecer. Mas eu quero te dizer que neste lugar de espera, há tudo para acontecer um propósito de Deus. Neste lugar de espera, fique atento porque Deus quer usar você. É nesse lugar de espera que Deus vai usar, é nesse lugar de espera que Deus vai trabalhar, é nesse lugar de espera que Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, é nesse lugar de espera que Deus vai projetar o seu nome. O nome de Jesus. Era nesse lugar de espera que Paulo estava, e nesse lugar de espera Paulo fez com que as coisas acontecessem. Paulo pregou, Paulo curou. Ele não ficou estacionado, lastimando, murmurando, parado. Ele continuou fazendo a obra de Deus aonde ele passava. De qualquer forma, ele estava trabalhando para Deus. De qualquer forma, ele estava ministrando. De qualquer forma, ele estava fazendo a vontade do Senhor. Era um tempo de espera, era um tempo de inverno. Aleluia. Quero dizer para você nessa manhã, não aflige o teu coração se você está num tempo de espera, não aflige o teu coração se você está num tempo de situações difíceis, não aflige o teu coração. É no tempo de espera que Deus está trabalhando. Não espere chegar lá para que manifeste a glória de Deus na sua vida. Não espere chegar naquele lugar que você está caminhando para que as coisas de Deus aconteçam. Vai fazendo durante a caminhada. Vai trabalhando durante a caminhada, vai prosperando durante a caminhada, vai matando serpentes durante a caminhada, vai fazendo a obra do Senhor durante a caminhada, vai curando durante a caminhada, vai curando durante essa viagem que se chama vida. Aleluia! Vai fazendo a obra durante essa viagem que se chama vida. Aleluia! Nós entendemos, nós conhecemos, nós sabemos o fim que deu a vida de Paulo, aonde ele estava indo, ele estava caminhando. Ele estava caminhando para um propósito. E o propósito dele ali no final da vida dele não era tão bonito, tão maravilhoso, porque era a morte, aquilo que nós queremos fugir, aquilo que ninguém quer para nós. Mas durante a caminhada ele foi fazendo. Imagina se ele dissesse, eu não vou fazer nada aqui durante a minha viagem, eu só vou fazer quando eu chegar lá.
Quantas vidas teriam se perdido? Quantas vidas teriam morrido? Quantas vidas não teriam recebido os milagres da parte de Deus através da vida de Paulo? Então quero dizer para você aonde você está aí agora, nesse dia, hoje, é chamado hoje, é agora, é nesse momento que você vai fazer a vontade do Senhor, é nesse momento que você vai curar, é nesse momento que você vai salvar pessoas através da tua vida, é nesse momento que você vai fazer a obra, não é quando você chegar lá. Porque talvez a viagem ela demore mais do que você está pensando. A viagem ela pode demorar quanto tempo Deus quiser. Muitas vezes nós saímos com propósito, mas talvez nessa caminhada vai ter percalços, vai ter situações, vai ter naufrágio, vai ter ventania, vai ter tanta situação difícil, mas em nenhum momento Paulo desistiu, em nenhum momento ele parou, em nenhum momento ele se acomodou, mas em todo o tempo ele pregou, ele curou, ele levou o nome de Cristo para onde ele passava. E é esse o nosso ministério, é esse o nosso propósito, aonde quer que você esteja nessa manhã, aonde quer que você vá nessa manhã, seja boca de Deus, seja mãos de Deus curando, aleluia, seja profeta de Deus na vida de alguém, profetiza bênção, profetiza vitória, profetiza coisas boas, entrega para aqueles que estão ao seu lado aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E diz a palavra do Senhor que Paulo ficou ali 3 meses naquele lugar invernando, porque os navios estavam invernando. Muitas vezes Deus coloca o nosso muitas vezes Deus coloca o nosso transporte invernando. Para quê? Para que você faça onde você está. Para que você cure onde você está, porque no lugar onde você está é necessário que haja cura, no lugar onde você está é necessário que haja testemunho, no lugar onde você está é necessário que o nome de Deus seja resplandecido através da sua vida. E muitas pessoas muitas vezes estão em lugares, estão fazendo não importa o que, estão fazendo coisas que desagradam a Deus simplesmente porque dizendo assim, quando eu chegar lá eu vou fazer. Não, é para você fazer agora, é para você fazer no hoje. Diz a palavra do Senhor que eles ficaram 3 meses invernando. Muitas vezes Deus te coloca a invernar em lugares, não é para você ficar parado, acomodado, descansando, não. É para você continuar prosseguindo a jornada, prosseguindo com cura, prosseguindo com libertação, prosseguindo com a palavra de Deus. E assim Paulo ficou ali 3 meses, diz a palavra do Senhor, e ele foi, durante esses 3 meses, tendo atenções, honraram a ele. Veja, quem está debaixo das potentes e poderosas mãos do Senhor são honrados onde estão, são honrados aonde hibernam, são honrados aonde estão parados. Eles foram honrados por quê? Porque eles viram Deus naquele homem. Eles viram Deus na vida de Paulo, eles viram Deus na vida dele. Então quando eles veem Deus na nossa vida, nós somos honrados, nós não passamos vergonhas, nós não passamos humilhações, porque estão vendo Deus na nossa vida. Aleluia! Aleluia, aleluia, glória a Deus. Andacandarabachai. É necessário que Deus esteja sendo visto na nossa vida. Porque quando Deus está sendo visto na nossa vida, nós somos honrados, nós recebemos atenções. Veja que eles foram sustentados, muito bem ditos aqui a palavra, foram sustentados durante esses 3 meses naquela ilha de Malta, ilha desconhecida, ilha de bárbaros, diz a palavra do Senhor. Veja que Deus preparou bárbaros para serem salvos, Deus preparou bárbaros para serem curados, mas Deus também preparou bárbaros para serem os sustentadores da vida de Paulo, da vida dos discípulos. Eu tenho certeza que esse navio só se salvou essas pessoas. Eu tenho certeza que só se salvou porque havia Paulo dentro desse navio. Decamandorabachúria. Muitas vezes Deus está salvando pessoas porque há você perto deles. Oh, glória! Recebe essa palavra nessa manhã. Eu queria continuar, mas não posso, senão meu vídeo ultrapassa o limite. Que Deus abençoe você. Que o teu nome seja glorificado. Aleluia. Que o nome do Senhor seja glorificado nessa manhã, através dessa palavra e através da sua vida. Mesmo que você esteja hibernando, aleluia, continue fazendo a obra. Porque não há inverno na palavra de Deus. A continuidade daquilo que Deus colocou como propósito na sua vida. Que Deus abençoe você.